O home office venceu. Era só o que eu queria dizer, viu? Vinheta. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias de casa e na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar, fazer qualquer coisa. Mas se chegou até aqui, toma uma atitude, né? O problema é o quê? É o não fazer nada, é passar batido. Aí é uma questão, até porque estou fazendo um sacrifício por vocês. Terceira cirurgia, por isso que o home office bateu aqui na minha porta mais cedo, mas da pior maneira possível, né? Eu já rompi o ligamento cruzado do joelho, já operei o ligamento do tornozelo, o único que opera, e agora consegui romper o tendão de Aquiles do pé direito. Aí complica, né, meu chapa? Mas daqui a pouco tô de volta, viu? Com restabelecido, daqui a pouco começa a fisioterapia, vou fazer a minha troca de pontos daqui a pouco, enfim, vai dar certo. Seguinte, vamos hoje falar de algo que tem relação com bola de ouro, porque caiu aí na internet uma comparação entre Hazard e Vinícius Júnior. Quem jogou mais bola, quem teve o melhor auge, esse monte de coisa. Auge, inclusive, que o Vinícius ainda pode estar nele, né? As pessoas falam como se o Vinícius fosse um cara já com 30 anos caminhando para se aposentar. Aqui a gente tá falando de um jogador em atividade contra um cara que parou. Dois pontas muito habilidosos, caras que abriam defesas. No caso do Vinícius, ele ainda abre essas defesas. Ótima finalização, muita explosão, muita velocidade, facilidade de mudança de direção, enfim. Jogadores que, cada um ao seu tempo, marcaram e marcam época. E falando em bola de ouro, ela será transmitida com exclusividade para o Brasil. Por quem? Por quem? Por quem? Max e TNT. Somente temos chances de voltarmos a ter o melhor do mundo, hein? Desde 2007 que um brasileiro não ganha o prêmio. E talvez o Vinícius leve dessa vez. E você só vai ver na Max ou na TNT. Ou na TNT ou na Max. Beleza? Final do mês tá chegando e, de novo, é exclusivo, é nosso e ninguém tira. E vamos falar então de Vinícius Júnior e Hazard, tá? No final do programa eu venho para falar de uma polêmica aleatória bem interessante. Qual o melhor esporte depois do futebol, hein? Não vale, eu não sei se vale de falar, putz, futebol society, futsal, são outros esportes, mas são derivados, né, ali. Eu vou chegar lá já para não antecipar a polêmica aqui. Seguinte, caiu aí em algum perfil no Twitter, que voltou, né, inclusive, uma comparação do Hazard com o Vinícius Júnior. E aí muita gente falando, mas não tem discussão, mas é claro que é fulano, é óbvio que é Beltrano, ah, mas isso é uma heresia, putz, mas como pode? Que comparação maluca. Bicho, aí você via as respostas, tudo meio pau a pau ali, né, e tal. Então tem discussão, e é por isso que a gente traz pra cá. Então vamos falar de números individuais de cada um. Hoje não vai ter caderninho, não tem a menor condição de ter caderninho, beleza? Até porque eu não tenho como, é outra estrutura aqui, então vai no celular mesmo, entendeu? E aí a gente vai chegar aqui nos números de Vinícius Júnior, 385 jogos na carreira, 111 gols, 64 assistências, 13 títulos e 20 premiações individuais até o momento, né? Pode ser que venha a 21ª, uma bola de ouro histórica, gigantesca e que, repito, você só verá na Max e na TNT. Na TNT e na Max. Beleza? Tá anotado? Tá reforçado? Então vamos lá. Hazard, 748 jogos na carreira, 200 gols e 193 assistências. Esse número aqui é loucura. 14 títulos, 35 premiações individuais. Lembrando, o Hazard, ele começa a chamar a atenção ali no Lille, né? 2010, mais ou menos, e tal. E lembrando, dessas premiações aqui, o Hazard tem de melhor jogador da Premier League e 2 vezes de melhor jogador da Ligue 1. Jogando no Lille, que, convenhamos, não era favorito, não era o time da primeira prateleira ali da Ligue 1. E o Hazard começou a chamar muita atenção ali, com jogadas muito plásticas, com muita solução de problemas. O Hazard, que historicamente na carreira jogou ali da ponta esquerda para dentro, né? Era um ponta que é algo que por onde também o Vinícius joga, né? Eles são muito parecidos nesse papel, né, de jogarem da esquerda para dentro. O Hazard teve essa facilidade por mais tempo, o Vinícius está jogando mais por dentro agora, sob o comando do Ancelotti, principalmente de uma temporada para cá, né, a temporada do último título de Liga dos Campeões. Ele funcionou como um segundo atacante em vários momentos, tem evoluído muito, inclusive, nesse jogo por dentro, mas historicamente um cara de muito corredor, né, de muita velocidade, de muita explosão.
e o Hazard também, muita velocidade, com a bola sempre grudadinha ali no pé. O Vinícius precisa de mais espaço para correr, o Hazard conseguir resolver problema em menor espaço de campo. O Hazard tinha uma facilidade talvez de atuar numa zona central para criar, diferente do Vinícius, né, que é muito importante nesse jogo de explosão ali pelo lado. Então são jogadores com algumas características semelhantes e outras distintas. Na Liga dos Campeões você tem, acho que o cenário de maior diferença, porque, repito, o Hazard leva vantagem nos números, né? Somando gols e assistências aí, o Hazard se envolveu em quase 400 gols, né? São 393 gols em que ele se envolveu na carreira, só que com quase 800 jogos. O Vinícius está aí nem na metade disso ainda, então o Vinícius está chegando talvez no primor da sua forma física e técnica, então ainda tem muita coisa para fazer. E obviamente que vai melhorar esses números, não sei se ele vai chegar a quase 200 assistências, até porque ele tem sido um jogador cada vez mais terminal, né, no time do Real Madrid, as jogadas terminam nele, e no Chelsea, principalmente, que foi o auge do Hazard, muita coisa passava por ele, né, para terminar lá na frente. Então ele foi um ponta, mas também foi um criador em vários momentos. Na seleção belga a mesma coisa, só na Bélgica ele tem quase 40 assistências, né, são 36 assistências. Ele que meio que foi o grande nome, ou o primeiro grande nome, ou o fundador da geração belga. Lembrando, quando ele surge ali no Lille e depois ele vai pro Chelsea jogando muito bem, a gente tá falando de um Hazard que já tava num patamar muito alto, primeiro que o De Bruyne. O De Bruyne foi virar esta chave muito no Manchester City, né? O Hazard já vinha nessa pegada e ele teve uma constância muito grande. A gente tá falando de um Hazard que jogou ali praticamente 10 anos num nível absurdo, né? Aí chega no Real Madrid e a coisa de fato não vira. A coisa não acontece e aí começam a vir lesões e tudo, e vem a aposentadoria. Então a passagem dele pelo Real Madrid, ela é muito frustrante. Mas o que ele jogou no Lille foi gigantesco, o que ele jogou no Chelsea foi um absurdo, e o que ele jogou na seleção belga não precisa ficar escrevendo aqui, né? Foi o segundo melhor jogador, inclusive, da Copa de 2018. Para muitos poderia ter sido melhor, né? Lembrando, tivemos ali a loucura da eleição do Modric, mas à frente do Modric, para mim, você no mínimo teve o Hazard e o Griezmann. Inclusive os dois ali poderiam ser seríssimos candidatos a melhor jogador do mundo naquele ano, né, de 2018, ali talvez 17, 18, o auge da forma de Eden Hazard. Mas vamos lá, Vinícius e Hazard na Champions, e isso que viralizou por aí e pegou muita gente. A diferença realmente ela é muito grande, inclusive de poder de decisão, de título, de relevância já, né? Vinícius Júnior, 57 jogos na Champions, 44 gols e assistências somados, são 22 gols, 22 assistências. 2 títulos, 2 gols em finais, um melhor jogador da competição, uma vez foi o máximo assistente e 2 vezes o máximo driblador. O Hazard na Champions, 63 jogos, 25 gols somados, né, gols e assistências, é muito menos. 10 gols e 15 assistências só do Hazard na Liga dos Campeões. Um título que foi pelo Real Madrid, né, em 22, mas ele não teve nenhuma relevância ali. Nenhuma vez fez gol em final, nenhuma vez foi melhor jogador, também não tem líder em assistência nenhuma vez, também não liderou nenhuma vez como driblador. Lembrando, porém, que durante ali o período máximo, talvez, de forma física e técnica de Messi e Neymar, o Hazard foi sempre o cara que esteve ali como o grande driblador das principais ligas europeias, né? Então você tinha, num determinado momento, Messi, Neymar e Hazard como os principais dribladores do planeta. Alternando aqui e ali quem tinha mais estatística numa temporada, quem tinha menos estatística na outra temporada, mas, num geral, o Hazard esteve naquela prateleira em determinado momento como um dos grandes dribladores, lugar que hoje é ocupado por Vinícius Júnior. Se a gente fizer a comparação individual de características, vamos lá. O Hazard, para mim, vai levar vantagem na habilidade, no trato, no refino, na coisa mágica. É mais elegante ver o Hazard jogar, ele é mais refinado, tem mais habilidade. O X1, eu acho que os dois são muito parecidos, assim, é muito pau a pau. Talvez seja mais bonito o drible do Hazard, mas o drible do Vinícius é muito eficiente, assim, ele tem um percentual de acerto muito alto e ele insiste o tempo inteiro, o marcador fica ensandecido, precisando correr atrás do Vinícius Júnior toda hora. Então, assim, tem muita qualidade o drible do Vini também. Mas no quesito habilidade eu fico com o Hazard. Finalização, acho que o Hazard tem uma finalização, tinha, né, uma finalização melhor que a do Vinícius Júnior, inclusive de fora da área. O passe do Hazard também, curto e longo, é superior. E a criatividade que entra no quesito aqui, a habilidade. O Vinícius leva vantagem para mim claramente na velocidade e explosão e no poder de decisão / personalidade. Num geral, eu não tenho dúvidas de que o Vinícius vai ser um jogador maior do que o Hazard. Talvez já seja.
mais relevante, inclusive. Ganhou 2 Ligas dos Campeões, é o principal jogador, ou um dos principais jogadores, do principal clube do planeta, então isso é muito grande, lugar que o Hazard não conseguiu se criar, então isso tem um peso. O Vinícius tem essa luta que é inglória e muito solitária contra o racismo, que faz parte da construção do personagem Vinícius Júnior e como ele será lembrado. Isso é muito grande para um jogador de futebol, ter essa relevância extra-campo, e o Vinícius teve. O Hazard em algum momento ficou associado a um cara que queria pouco, que queria menos, que talvez não tivesse tanta dedicação como outros. E o Vinícius é um grande exemplo de constância, trabalho, profissionalismo, dedicação e empatia, né? Porque ele tem essa luta que, de novo, não é só por ele, é por um monte de gente. Então não tenho dúvidas que o Vinícius, ele é e será maior do que o Hazard, por mais que o Hazard tenha sido importante da geração belga, tenha representado uma seleção que, de novo, não era de primeira prateleira e ele liderou esta seleção para a primeira prateleira. Então, assim, o Hazard é muito grande para o seu período, né? Ele é um dos mais habilidosos e geniais jogadores da história recente da Premier League. Ele é um dos grandes nomes do Chelsea no século XXI. Então a gente está falando de um jogador muito relevante, muito grande e muito importante. Porém, do outro lado, tem um vencedor de Liga dos Campeões, um cara que decidiu 2 Ligas dos Campeões nas finais, um cara que é um dos principais nomes do Real Madrid, um cara que pode ser bola de ouro. E repito, a bola de ouro 2024 você só vê na TNT e na Max. É exclusivo. Fica o reforço do recado aqui. Então o Vinícius pode ir para um outro patamar, recuperando uma bola de ouro para o futebol brasileiro. Isso é incalculável. Então ele é maior e provavelmente será maior ainda na comparação com o Hazard. O final de carreira do Hazard criou ali alguns arranhões. Mas melhor, se a gente pegar auges, acho que o auge do Vini talvez ainda esteja por vir. O Vini tá ali na casa dos 22, 23, 24 gols ali por temporada. O Hazard teve algumas temporadas assim também, mas sempre equilibrando muito com assistências e tal. Então, assim, no somatório de números, talvez o Vinícius ainda venha a encontrar o seu auge, mas o Hazard acho que era mais jogador, ou foi mais jogador em determinado momento. E, de novo, estamos falando de um cara que jogou num altíssimo nível por pelo menos 10 anos aí, né? No Lille, no Chelsea, principalmente na seleção belga. Então, o Hazard jogou mais futebol, acho que num determinado momento. E se você for olhar as skills do jogador, acho que o Hazard tem mais características ali, mas o Vini usa as dele melhor e de forma mais objetiva e, repito, mais decisiva. Então, assim, o Vini é maior e vai ser maior, não tenho dúvida nenhuma, ainda mais se ganhar a bola de ouro, mas acho que já é. E o Hazard acho que jogou mais, mas, de novo, aí entra naquela história da constância, da decisão, dos títulos, dos prêmios individuais, de quanto tempo durou. Então, mais lá na frente, se o Vinícius por acaso tiver uma lesão, ou se cair o nível, se não conseguir manter esse patamar das últimas 3 temporadas por mais 4, 5 anos, aí talvez a gente revisite este programa e tenha uma outra decisão. O Hazard jogou 10 anos, é uma obra pronta. E jogou muito bem durante esses 10 anos. Ele foi primeiríssima prateleira ali. O Vinícius está há 3 anos num nível muito alto, assim, decidindo muito o jogo, sendo o melhor jogador de Liga dos Campeões, um iminente melhor do mundo. E isso é muito grande também. Então, nas características individuais, assim, no pau a pau, acho que o Hazard foi mais jogador, mas o Vinícius tem muitas condições de passar porque usa as ferramentas que tem de maneira muito precisa e decisiva. E o Vinícius é maior. Não fiquei em cima do muro, mas acho que o programa é mais ou menos isso aí e os comentários estão aí para você participar também. Qual o melhor esporte depois do futebol? Roda a vinheta aí, por gentileza. Polêmica aleatória, qual o melhor esporte depois do futebol? Eu acho que eu já falei sobre isso, mas vamos lá. Eu não vou botar o futsal e o futset, o futebol society, né? Porque a gente talvez fique buscando nesses esportes algo que o futebol nos desperte e acho que isso talvez possa atrapalhar. Eu vou pro oposto e vamos para outros esportes. Eu gosto muito de natação, gosto muito de vôlei, adoro MMA, tem muito esporte legal. Eu sei que tem muito fã de futebol americano no Brasil e tal, mas acho que o esporte consegue ter diversão, glamour, grandes estrelas assim mundiais e que mexem com as pessoas, franquias que as pessoas de fato torcem, que mexem com a vida, que você lembra de jogos marcantes. E eu tô falando do ponto de vista popular, tá? Assim, não para nichos, que seja fácil e legal de praticar assim até no meio da rua e tal. Depois do futebol, acho que é o basquete e muito graças à NBA, né? Não tem muito ponto de correr assim. Não tô falando de esporte olímpico, tá? Já fiz o programa sobre esporte olímpico. E aí quando a gente fala de Olimpíada, o esporte mais legal em Olimpíada é o atletismo. Mas o melhor esporte depois do futebol, de novo, levando em consideração ídolos, grandes estrelas, dinamismo, emoção e tal,
legal pra você realmente experimentar outra coisa, é o basquete. E aí, meu irmão, quiser cornetar também, usa aí, mas me poupa também, pô, porque eu já tô operado, já tô em casa, tu ainda quer reclamar, pô, aí é demais, né?